Hoje eu vou começar uma sequência de vídeos sobre a minha história. Há muito tempo vocês me pedem nas redes sociais e tudo para contar a minha história, o que aconteceu comigo, como adoeci, enfim, tudo desde o início. E por um tempo eu relutei em fazer isso por motivos pessoais que eu acho que não cabe agora, cabe aos vídeos finais. Seria impossível contar a história desde o início em um filme só, ficaria muito cansativo e também eu acho que não exploraria os detalhes, as coisas que vocês realmente querem saber. Então, eu resolvi começar bem do inicinho e fazer que nem uma novela, entendeu? Cada capítulo uma história. E eu também vou trazer umas surpresas para vocês. Não vou trazer só a minha visão. Eu vou buscar trazer a visão dos meus pais, do meu marido, das minhas amigas, das pessoas que me acompanharam ao longo dessa história. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês se satisfaçam em conhecer, né, a minha história toda, real. Óbvio que eu vou partir de um ponto, porque, né, assim, vou focar no que interessa. Então, o vídeo de hoje é sobre um assunto que várias seguidores me pedem, né? Que é sobre como eu comecei na medicina, como é que foi, quais são as dicas para ser médica. Por que falar da medicina? Então, o meu problema, assim, tem muito envolvimento com o fato de eu ser médica. Vocês vão entender isso no decorrer dos acontecimentos. Então, por isso que eu acho tão importante falar sobre isso. E também porque tem muita gente que me segue fazendo vestibular, tem pessoas que já têm profissão e que sonham em fazer medicina. Então, eu acho assim, esse vídeo é para vocês que estão exatamente nesse ponto ou que estão em dúvida, enfim. Eu espero que o meu depoimento a respeito da medicina contribua de alguma forma para vocês. Bom, então vamos lá. Como começou a minha história? Apesar de contar da medicina, eu vou puxar lá de trás. Eu era uma criança que sempre sonhei em fazer medicina. Não é assim com todo mundo. Tem milhões de amigos que são excelentes médicos e que, assim, resolveram depois de adulto ou resolveram na adolescência, enfim, na juventude, nem sei mais como se chama pessoas de 20 anos, 18 anos, né? Não é nem adolescente, adultos, jovens adultos, sei lá. E eu queria fazer medicina desde criança porque eu tinha asma grave, na verdade eu tenho asma grave. E na infância eu ia muito ao hospital, eu tinha pneumonias recorrentes, eu volta e meia precisava de oxigênio, enfim, da terapêutica toda. E eu era apaixonada pelos médicos, porque você imagina, uma menina sem ar, passando mal e tal, e eu chegava no hospital e eles magicamente resolviam aquilo que eu estava sentindo. Então, depois eu vou até tentar trazer, a minha mãe conta esse relato, que às vezes a pessoa falava assim para eu ficar quietinha, vai te dar uma injeção. Eu sou totalmente contra isso, mas isso acontecia muito antigamente. Vou te dar uma injeção. Eu falava, dá, eu não sinto nada. Então, quer dizer, eu fui habituada a esse contexto. Mas isso aconteceu dos 5 aos 10, 12 anos, quando a asma entrou em remissão e eu melhorei, mas mesmo assim eu mantive uma rinite alérgica muito importante, que me acompanha realmente desde a minha infância, na minha juventude, mas fato é que houve uma melhora. E eu vivi confortável com essa melhora durante muito tempo, enfim, tive uma adolescência super saudável, até que chegou, vamos dizer, o ensino médio. No ensino médio, meu pai sempre sonhou que a gente fizesse escola técnica, sei lá por quê. Enfim, eu não quis sair do meu colégio, eu morava em Niterói, eu continuei no colégio regular e fazia tarde escola técnica. Então eu levei isso por 2 anos, eu estudava bastante. E eu fiz a escola técnica porque, na verdade, as minhas melhores matérias eram matemática e física, quem diria? Hoje em dia matemática, ó. Mas enfim, eram as minhas melhores matérias, por isso que eu fiz. E aí, no terceiro ano, eu falei assim, quando acabou o segundo, né, antes do terceiro ano,
eu sentei para conversar com meus pais e falei assim, olha só, tá muito difícil para mim continuar nesse colégio, porque a escola técnica me deu uma base muito forte e assim, eu já não vejo mais graça nas aulas do meu colégio, eu preciso ir para um colégio forte, eu quero fazer medicina e eu preciso me preparar para isso. Não existia colégio PH, o colégio PH é um excelente colégio aqui do Rio, e eu fiz o meu terceiro ano no PH, só que eu morava em Niterói e não tinha PH em Niterói, então eu fui fazer PH em Botafogo. Então imagina, eu demorava 1h30 mais ou menos para ir para chegar ao colégio, né? Meu pai me deixava lá de carro e eu voltava todo dia de ônibus e, enfim, monitoria, um monte de coisa. Estudei muito. No terceiro ano eu não passei no vestibular por muito pouco. Na verdade eu não passei por causa de português e redação. Gente, eu escrevia muito mal. E eu acho que o fato de eu ter me esforçado tanto para escrever bem é o que me fez hoje gostar muito de escrever. Então, assim, eu estudei muito, porque olha só, se você tem uma dificuldade, não diga assim, é impossível, isso não é para mim. Não, vai em cima da sua dificuldade, porque é assim, você acertando a sua dificuldade, você sabendo as outras matérias, você consegue passar. Então foca naquilo que realmente te atrapalha. Se você vai fazer medicina, sei lá, nem sei como é que é hoje, porque Enem, enfim, mas você tem que focar naquilo que é pior, você é pior, para você ir bem e manter uma média boa e conseguir passar. Então esse é o conselho que eu dou, porque foi uma coisa que eu vivi. E aí, enfim, estudei redação e tal. Eu sempre sonhei em fazer a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era um amor que eu tinha, porque eu sempre passava em frente ao hospital universitário. Meus pais trabalhavam no caminho do hospital universitário e era um sonho para mim. Então, o que aconteceu? Eu passei classificada para a faculdade que eu queria. E assim, fui reclassificada em outras e tudo mais, mas eu já tinha minha escolha, eu ia fazer o FRJ. Bom, nos 6 meses que eu fiquei, eu escolhi segundo semestre, então eu fiquei 6 meses podendo, vamos dizer assim, aproveitar. E eu sempre gostei de trabalhar, então nessa época eu procurei trabalhar, enfim, foi ganhar meu dinheirinho enquanto eu não entrava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, o início da faculdade foi muito difícil. E é nesse ponto que as pessoas falam, mas você é forte, tudo. Assim, minha força vem de Deus, mas o meu caráter e a minha força foi forjada, vamos dizer assim, no início da faculdade, até o 5º período, mais ou menos. Eu tive um namoro muito conturbado, e isso atrapalhou muito, vamos dizer assim, nos meus estudos. Gente, eu não tenho problema nenhum com meu ex-namorado. Hoje em dia ele é um amigo, inclusive eu gosto muito da namorada dele, a gente se dá super bem. Isso é uma coisa que realmente ficou no passado. Então, só para vocês entenderem que era outra pessoa, né? Eram jovens, enfim, as pessoas erram e se acertam e a vida segue em frente. Enfim, então por conta disso eu sofri pra caramba, eu passei várias dificuldades, assim, gerais, várias coisas aconteceram na minha família, muita coisa, e somado a isso, essa situação que eu contei, enfim, as matérias do início da faculdade não ajudam, gente. Se você passou para medicina, não desiste, porque até o 4º período, assim, é difícil, entendeu? Você tem umas matérias nada a ver, algumas são legais, mas outras não tem nada a ver com medicina, e aí você fica meio desestimulado, você quer ir para o hospital e você não vai. Então, segura a peteca, segura a onda, que quando você se você fizer o FRJ, eu sei que no 5º período, mais ou menos, você já está entrando no hospital. Em outras faculdades, costuma ser no 6º. Então, aguenta firme esse momento, se você está vivendo isso. Respira fundo. Então, eu passei por isso, enfim, cheguei depois do meio da faculdade, 10º período, conheci Marcão, começamos a namorar, enfim, ganhei um apartamento dos meus pais, mas antes disso é importante dizer que nessa fase conturbada eu fui morar sozinha, porque
eu fazia estágio de iniciação científica, projeto de extensão, depois eu passei a dar plantão de emergência, plantão de CTI, então eu sempre fiz milhões de atribuições, eu era bolsista e ganhava até bem para um estudante, então eu me mudei cedo, assim, eu saí de casa cedo, morei em vários lugares, inclusive num pensionato com 14 meninas, gente, é muita história. Mas, enfim, isso é para outro dia. Morei num pensionato, morei num apartamento alugado, lá na ilha, tudo para ficar perto da faculdade. E aí meu pai resolveu me dar um apartamento. E quando ele resolveu comprar esse apartamento para mim, o Marcão já era residente. E aí ele resolveu morar comigo. Na época, eu não pensava como eu penso hoje. Assim, se isso acontecesse hoje em dia, eu teria casado com o Marcão. Vocês vão ver nos próximos vídeos que eu vou dizer que isso faz toda a diferença. Eu achava assim, não, tô casada, a gente divide conta, enfim, a gente leva uma vida dois e tal. Eu achava que pra mim bastava, que coisa de igreja, tudo era burocracia, coisa pra inglês ver, sabe, gente? Mas não é assim. A vida me provou que eu estava completamente errada. Mas tudo bem. Foi legal, foi importante. O Marcão veio morar comigo. Eu não falo isso em relação a relacionamento eu e o Marcão. Eu falo isso em relação a, vamos dizer assim, a você estar protegido de situações que possam acontecer e até você provar que a pessoa convive com você, que ela é responsável por você, isso demora, é uma confusão. Por isso. Mas o meu relacionamento com o Marcão, desde o início que a gente foi morar junto, foi muito bom. A gente não teve muita dificuldade, assim. Antes a gente morou na casa dos pais dele por pouco tempo. E aí foi uma adaptação um pouquinho mais difícil. E quando a gente foi morar junto, a gente realmente já estava bem tranquilo. Meu pai deu meus pais deram esse apartamento pra gente. Enfim, vivemos muito felizes no tempo que moramos na ilha. O Marcão fazia residência e eu estava terminando a faculdade ainda. Então eu terminei a faculdade, fui começar a trabalhar. O Marcão estava no 3º ano da residência e o Marcão ele é muito estudioso. Então a gente teve uma conversa, porque ele queria muito estudar e ele não estava aguentando mais, sabe, estudar assim, trabalhar e estudar. Ele queria focar mesmo. E eu decidi não estudar, fazer os cursinhos para residência em prol de trabalhar, para ele poder ficar só na residência e estudando. Então eu trabalhei durante 8 meses, assim. Eu me formei no meio do ano, trabalhei durante 8 meses e trabalhei muito. Enfim, nessa época eu já começo a voltar a ter asma, já começo a piorar. E, enfim, as coisas começam a se acertar. No início do ano, uma prova de residência foi cancelada e eu resolvi fazer para ver qual era, assim. E eu passei nessa prova de residência e entrei para residência de clínica médica. Hoje eu sou residente de clínica médica. E assim, o Marcão conseguiu alcançar todos os objetivos dele, enfim, de ser professor, de estar no lugar que ele está, com tantos pacientes que ele tem, com reconhecimento, enfim, estamos conseguindo. Eu tô de licença médica, porque muita gente me perguntava se abandonou a medicina. Não, gente, eu não abandonei a medicina. Eu, na verdade, estou de licença médica, porque eu ainda tenho que terminar um tratamento para voltar à residência. Isso deve acontecer em janeiro, então eu continuo na residência, eu vou fazer mais 1 ano de residência e aí depois eu vou seguir outro rumo. E foi assim, eu sou apaixonada pela medicina, eu amo trabalhar como médica. Assim, não tem gente que tem muito problema com plantão. Eu gosto de plantão porque eu gostava de adrenalina. Então vocês já viram o que aconteceu, né? Eu me enfiei com tudo quanto CTI, em tudo quanto foi emergência. E, enfim, me exauri de trabalhar. E aí vocês vão saber as cenas do próximo capítulo. O que eu tenho a dizer para vocês é que se você quer fazer medicina, se esse é o seu sonho, não desista dele. Porque é uma profissão que, apesar de, enfim, eu
ter me prejudicado, né? Por estar em contato com bactérias e tudo mais, tendo uma questão pulmonar e tudo, eu não me arrependo. Eu faria de novo, é o que eu gosto de seguir. E eu aconselho a vocês não desistirem, lutarem pelo que vocês querem. Antes, no vestibular, eu sempre pensava assim, não importa, eu fui para o cursinho pensando assim, eu vou tentar quanto tempo for, mesmo se passar 5 anos. Então isso sempre me deu muita tranquilidade para fazer as provas, porque eu não pensava assim, eu tenho que passar esse ano, eu tenho que passar esse ano. Não, eu pensava assim, não, eu vou passar, uma hora eu vou passar e eu vou fazer aquilo que eu quero. Então eu queria passar isso para vocês realmente não desistirem e seguirem aí o coração de vocês. É uma profissão linda, vou repetir isso, né? E se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like para que eu continue a novela da minha vida e, enfim, continue essa história, vocês saibam os próximos capítulos, como eu acabei adoecendo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aqui. Não deixe de acessar o meu blog, catarinaaragon.com.br, e todas as minhas outras redes sociais, que é Snap, Instagram, Periscope, enfim, todos são Catarina Aragon, tá? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e que vocês assistam os próximos capítulos da novela.